Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 22 do mês de Sivan do ano 5781, a contar da criação. Estamos hoje no quarto dia da semana, o quarto dia do Shabat, bem como no quarto dia da nossa leitura semanal da nossa Parashá. A nossa Parashá é a Parashá de número 37, 37ª Parashá, está no livro de Bamidbar, Números. Bamidbar, ao pé da letra, significa no deserto, e a nossa Parashá semanal é Shelach Lecha, vai, envia por ti mesmo, né? A questão em si dos 12 espias que foi enviado para inspecionar a terra prometida. Então, nós tivemos aí, no nosso preâmbulo desta Parashá, que o povo insistiu com Moshe que enviasse espias para inspecionar a terra, e a princípio, Moshe, ele concordou, porque ele viu a determinação que eles queriam mesmo, de qualquer forma, fazer uma inspeção da terra, e ele achou que, concordando com o envio dos espias, então o povo estariam assim dizendo: bom, se Moshe está concordando de enviar os espias, então não é necessário, então realmente é seguro. E Moshe achava que eles desistiriam dessa empreitada de enviar espias. Porém, o povo não arredou o pé e realmente insistiram para enviar os espias. E então Moshe, ele fala ao povo que iria consultar a Hashem. E quando Moshe consulta a Hashem, Hashem lhe diz: envia por ti mesmo. Ou seja, se você quer enviar os espias, a decisão é sua. Então Deus estava mostrando de forma bem clara que ele não estava concordando com o envio dos espias. A promessa de Deus é real e verdadeira, e aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Então, por isso, ele é fiel à sua promessa. E então, Moshe, ele prepara os espias, e Deus, sabendo que realmente Moshe iria acabar fazendo o envio dos espias, então Deus orienta Moshe para que ele pegue de cada tribo os príncipes, ou príncipes de cada tribo. Nesse sentido, seriam pessoas que teriam uma grande reputação no meio da tribo, uma pessoa que gozava de muita estima e muita confiança. Não era exatamente o líder tribal, mas era sim o príncipe no sentido de que eram pessoas respeitadas, honradas, pessoas também consideradas justas em cada tribo e que gozava realmente de grande estima e respeito no meio da tribo. E por isso foi escolhido, então, os 12 príncipes em todo este nível de cada tribo, enviado, então, para inspecionar a terra. E aí eles retornam, fazendo um resuminho, eles retornam realmente da sua inspeção, e dos 12 espias, com exceção de Caleb e Yehoshua, conhecido mais como Josué, mas Yehoshua, o seu nome antes era Osheia, e Moshe, antes de enviá-lo, acrescenta um Yud no nome de Osheia, e ele fica Yehoshua, que significa que Deus te guarde, Deus te salve, das influências negativas dos espias, porque Moshe percebeu que dos 12, 10 estavam mais afins de fazer uma espionagem militar, como que eles poderiam realmente guerrear e prevalecer contra aquelas 7 nações. Ou seja, dessa forma, Moshe percebeu que os 10 espias, eles não estavam confiados na promessa de Hashem, que ele estaria à frente na batalha, e que ele, o Eterno, lutaria por eles,
como ele tinha feito até aquele momento. Então, ali houve realmente uma crise de fé. Até então, segundo os nossos sábios, falam que essa foi o 10º teste que o povo colocou ali com referência a uma rebelião contra Deus e contra Moshe. E dessa forma, então, Deus ele traz para Moshe a visão de que ele simplesmente extinguiria aquele povo e de Moshe faria um novo povo maior e mais forte do que esse. E Moshe ele intercede realmente para que Deus não faça isso. E a princípio Moshe ele procura defender e se preocupa com a honra de Hashem. Então ele diz: o que dirão as nações, o que dirá o Egito quando souber que o Senhor matou o povo aqui no deserto? Eles dirão que o Senhor não teve capacidade para vencer aquelas nações e colocar o povo lá dentro da terra prometida. Então, na visão de Moshe, como Moshe era de fato um amigo íntimo de Deus, e Deus o amava muito, então Moshe ele tinha essa liberdade de poder expressar, falar abertamente, de forma respeitosa, não resta dúvida, mas falar de forma clara o que passava pelo seu coração, pela sua mente. Então ele simplesmente disse a Hashem que realmente as nações poderiam falar mal dele. E dentro disso daí, os nossos sábios falam através da Torá oral, a Mishnah, o Talmud, que dentro desse contexto, né, uma outra alegação que Moshe fez para com Hashem foi: se 3 pés não puderam sustentar uma mesa, como poderá um pé sustentar a mesma mesa? Ou seja, os 3 pés que ele estava falando eram exatamente dos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov. Se os 3 patriarcas não conseguiram, né, sustentar o povo, porque eles também se tornaram rebeldes nos seus tempos, né? Então Moshe diz: como que eu sozinho vou conseguir fazer isso? Não tem como. Então nesse diálogo também, os nossos sábios mostram que realmente Moshe ele era de fato uma pessoa de grande humildade. E então, em seguida, ele procurando, né, se preocupando e defendendo a moral, né, de Deus, então ele parte então para que ele perdoe o povo. E por isso ele pede a Hashem, né, por favor, perdoe esse povo. E então, realmente Deus perdoa o povo e dita a sentença da punição, que assim como vocês disseram, né, e nós vamos ver de uma forma mais clara hoje, que Deus pega a rebelião do povo pela sua própria palavra. Então nós vamos ver esse comentário daqui a pouco, mas alertando, né, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa palavra, porque nós poderemos estar ditando a nossa própria sentença, ou para o bem, ou para o mal. Depende o que você fala, como você fala, né? Então, Moshe, ele dá a sentença dos 40 anos no deserto, e aí começa então realmente o vaguear pelo deserto nos 40 anos. Lembrando que até aqui já se passaram 2 anos. Então, na realidade, segundo os nossos sábios, então Deus estava apenas decretando ao povo: vocês terão 40 anos pelo deserto. Como vocês já têm 2 anos, então vocês têm 38 anos pela frente, antes de tomar posse da terra prometida. E aí nós vamos entrar mais nesses detalhes aqui. Uma coisa que pode nos chamar a atenção aqui, né, nesse nosso preâmbulo da nossa 4ª aliá, é que esses 12 espias, na realidade, eles foram como emissários de Moshe, né? Então, eles fizeram a missão de Shaliach, né, emissário. Eles foram enviados. E por eles serem enviados, então Moshe ditou a eles realmente o que eles precisavam observar, os dados, né, que eles precisavam colher
para poder trazer as informações, né? Então, essa era a missão essencial para os 12 espias. Era colher informações, colher dados e trazer e entregar a Moshe. Simples assim. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que eles deram palpites. Eles trouxeram as suas próprias conclusões. E, infelizmente, eles trouxeram os seus palpites e as suas próprias conclusões, ainda por cima de forma negativa. E acabou influenciando todo o povo, com exceção de quem? Exceção da tribo de Levi, com exceção de Caleb, Josué e Yehoshua e as mulheres. Certo? Com exceção destes, os demais do povo simplesmente entraram em grande choro, desespero, lamúrias, né? Um monte de mimimi, e aí falaram que não devia, e ao falar o que não devia, acabaram ditando a própria sentença que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nesse sentido, o que significa? O emissário, o shaliach, ele é enviado. E quem o envia, então ele se torna, o shaliach, ele se torna representante daquele que o enviou. Então, se ele é o representante de quem o enviou, significa que ele não está representando a si mesmo. Ele está representando a pessoa que o enviou para a missão. Então, dentro desse sentido, os 12 espias foram os emissários, os enviados de Moshe. Por isso a Parashá diz, Shelach Lecha, ou seja, envia por ti mesmo. Então, esta missão aqui, né, dos 12 espias, foi uma missão enviada por Moshe. Então, eles tinham que simplesmente, na realidade, revestir-se de Moshe. Porque eles eram os representantes de Moshe. E dentro desse sentido, é onde que eles deveriam simplesmente estarem limitados àquilo que Moshe os orientou, para ir, colher informações, colher dados, né? Trazer o fruto da terra e entregar a Moshe. A conclusão teria que vir de Moshe e não deles. Porque quem falava com Deus face a face era Moshe, e não eram aqueles 12 espias, principalmente aqueles 10 espias. Então, a conclusão deles foi uma conclusão humana, míope, deturpada e, infelizmente, veio trazer realmente uma grande dissensão no meio do povo, e isso daí trouxe uma rebelião contra Deus e contra Moshe. Então, essa é uma forma simples de nós podermos estar resumindo a nossa Parashá até aqui, Shelach Lecha, e nesse sentido nós estarmos aí cientes de que, se somos emissários da parte de Hashem, para nós não-judeus entre as nações, Deus tem para cada um de nós a missão suprema. E dentro dessa missão suprema, Deus ele tem usado realmente o interlocutor, que é a nossa liderança rabínica. A nossa liderança rabínica aqui no Brasil, né, do movimento Bnei Noah Brasil, é o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, o nosso rabino, ele entre aspas, para nós entendermos aqui, o entendimento, trazendo a Parashá para nós, né, vivendo a Parashá semanal, vivendo a leitura diária da Parashá, né? Então, aqui, o Rav Yaakov Gerenstad é o representante de Moshe. E os emissários, que são as lideranças regionais, né?
Esses emissários são os enviados da parte do Rav Yaakov, o nosso Moshe, entre aspas, ok? Para que nós possamos estar entre as tribos não judaicas, entre as nações, né? Para que nós possamos estar aí realmente transmitindo a verdade da Torá, as 7 leis universais, aquilo que é pertinente ao não-judeu, para estar aí vivenciando a Torá no seu dia a dia, né? Porque o estudo da Torá é de fundamental importância para que os dias sejam abreviados para a revelação do justo Mashiach, somado com a Tzedakah. Então, nesse sentido, né, nós estamos aqui, nós somos os enviados. E dessa forma, os emissários, eles fazem o quê? Trazem, né, a palavra da verdade e, ao mesmo tempo, os emissários, eles compartilham responsabilidades. Ou seja, cada pessoa no seu dia a dia, cada pessoa no seu ciclo natural de vivência, em família, com vizinhos, com parentes, com amigos, colegas de trabalho e assim sucessivamente, certo? Então, eles têm a responsabilidade de trazer a presença divina, a Shekhinah, a presença de Deus, aonde você está, aonde você vai, e também trazer a luz da Torá, aonde você estiver, aonde você for. Então, nesse sentido, amados, né, trazendo a Parashá para os nossos dias, nessa nossa introdução hoje do nosso 4º dia da nossa leitura semanal da Torá, ok? Vamos então agora para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Hoje nós temos a gota de sabedoria de número 257 e vamos ver lá o que nos fala aqui. Nós estamos dentro de um grupo de 18 ensinamentos que tem como título Entre a Mulher e o Homem. Então vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o que ele nos fala hoje. Então diz assim: mudar o mundo é uma dupla tarefa. Trazer espiritualidade ao mundo é principalmente tarefa do homem. Vamos repetir. Trazer espiritualidade ao mundo é principalmente tarefa do homem. Elevar o mundo para que ele se torne espiritualmente, para que ele se torne espiritual, é principalmente tarefa da mulher. Vamos repetir. Elevar o mundo para que ele se torne espiritual é principalmente tarefa da mulher. Os homens, em geral, devem lidar com o presente. O futuro e aqueles que nele viverão está nas mãos das mulheres. Uau! Então, por isso que o Rebbe diz, mudar o mundo é uma dupla tarefa. O homem e a mulher estão realmente com grandes e maravilhosas responsabilidades. Então o Rebbe diz que o homem compete a ele a tarefa do presente, de trazer realmente a espiritualidade ao mundo. Por isso que você vê, né, nos ensinamentos de forma geral, né, as pessoas, as comunidades, os homens à frente nessa liderança e trazendo aí constantemente os estudos da Torá. Quanto ao elevar o mundo para que ele se torne espiritual, é principalmente a tarefa da mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem um nível espiritual por natureza. Deus deu quando ele formou a mulher, quando ele criou a mulher. Ele deu a ela esse dom precioso de elevar todas as coisas de forma espiritual. Por isso que a mulher é, dentro do ser humano, homem e mulher, somente a mulher ela é comparada a Deus.
Porque só a mulher tem a capacidade de criar uma vida. Só a mulher tem isso. E só Deus é que cria vida. E Deus deu à mulher, né, esse dom precioso, maravilhoso, de elevar espiritualmente todas as coisas, qualquer coisa. Ela estando ligada, atada a Hashem, a sua Torá, as 7 leis universais, ela tem esse poder de elevar o mundo físico, o mundo material e tudo aquilo que concerne ao tempo presente, a elevar de uma forma espiritual, fortalecendo a revelação do futuro. Por isso, o Rebbe diz que os homens, em geral, devem lidar com o presente, onde traz sistematicamente, diariamente, as leituras, os estudos da Torá, 7 leis universais para os não-judeus, etc. e tal. E o futuro, e aqueles que nele viverão, está nas mãos das mulheres. Por isso que dentro da família judaica, né, a visão é: a mulher é a luz da casa, é a luz da família. Ela é a luz para o seu marido, ela é a luz para os seus filhos. Porque ela tem a responsabilidade de levar os tais para o futuro, para viver os dias de Mashiach. Por isso, a espiritualidade da família, a espiritualidade da casa, né, que é onde que começa de fato a vivência espiritual, ela tem um grande poder e está nas mãos das mulheres. Por isso que é importante a família estar cada vez mais unida. Então, aqui nós temos uma lição também para as mulheres, por exemplo, né, que elas normalmente dizem: na minha casa só eu, o meu marido não está nem aí com essas coisas, os meus filhos não querem nem saber disso, por exemplo, né? Mas aqui nós estamos vendo, não somente o Rebbe que está nos orientando aqui, está fundamentado na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. A nossa paraxá semanal, que é Shelach Lecha, ela nos fala bem claro que quem não participou da rebelião contra Moshe e contra Deus foi a tribo de Levi, que é a tribo dos Kohanim, dos sacerdotes, e Yoshua, Josué, o braço direito de Moshe, Caleb, que é o braço direito de Yoshua, certo? E as mulheres. E como também os sábios falam que a redenção do Egito, ela foi principalmente por causa da emuná das mulheres. Ou seja, se as mulheres tivessem lá no Egito abandonado a emuná, a confiança em Deus, a fé em Deus, se elas tivessem se envolvido no pecado do bezerro de ouro, se elas tivessem se envolvido nesta rebelião específica desta semana, simplesmente o povo judeu praticamente não existiria. Seria extinguido. Então, é onde que o Rabi, né, aliás, o Rebbe, né, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, ele fala de forma bem clara, fundamentado na Torá, que o futuro, como está desde o princípio, né, o futuro está nas mãos das mulheres, sem sombra de dúvidas. E por isso que os sábios falam que no limiar do 6º milênio que estamos vivendo, né, essa espiritualidade, essa sabedoria da mulher, ela se tornará cada vez mais presente e real. Por isso, né, você mulher, você Bat Noach, que abraçou a fé monoteísta com fundamento judaico, você que tem, né, o Rabino como liderança, e nós estamos aí juntos nessa jornada. Então você, Bat Noach, não entregue os pontos no sentido de que eu estou sozinha, só eu da minha casa, o meu marido não quer saber de nada, ou meus filhos não querem saber de nada. Deus confiou a cada mulher um poder sem igual. Então, por isso, tome posse do poder que Deus lhe deu. Viva esta espiritualidade.
e você verá que os que o cercam estarão cada vez mais se aproximando de ti e estarão cada vez mais se aproximando da tua jornada de fé. E quanto menos você perceber, você verá que realmente aqueles que você ama, aqueles que estão próximos a você, ou ao seu marido, seus filhos, estarão rapidamente andando contigo nessa jornada de fé monoteísta. Baruch Hashem. Então tome posse realmente dessa graça, deste dom, desse poder que Deus confiou a cada mulher, de elevar este mundo, esse tempo presente para o futuro. Enquanto os homens vão cuidando da espiritualidade do dia a dia, do presente, vocês têm uma tarefa importantíssima que está cada vez mais alicerçada, não somente na Torá, mas levar para o Olam Rabá realmente toda a espiritualidade deste mundo, das pessoas, né, e da família. Ok? Baruch Hashem? Vamos lá. Inês Martins, Simone, Célia Cristina, Shalom, Shalom, Luciana Rodrigues, a Edna titular aqui, a Edina Silva de Bauru, a Yaritza lá do Chile, quem mais? Euler Gabriel, né, presente aí, né, o Euler Gabriel, acho que é irmão do Guilherme, se eu não me engano, é isso mesmo, Euler? Né? Quem mais está aqui? A Baruch Hashem, Adriana Kamensek, é isso mesmo, Adriana Kamensek, né? Acho que pronunciei corretamente seu nome. Ok, Adriana? Fala qual a sua cidade, de onde você é, para a turma saber de onde você está se conectando conosco. Temos aí a Janete, o Claudinei, Alexandre, quem mais? A Marli Stael, Baruch Hashem. Vamos ver aqui. Ok. É o irmão do Claudemir, é isso mesmo, Euler Gabriel, irmão do Claudemir, Baruch Hashem. Então, louvamos a Hashem por isso, né? É o Claudemir Messias, né? De Goiânia, né? O Euler Gabriel e o Claudemir Messias de Goiânia, Goiás. É isso mesmo, né, Euler? Baruch Hashem por isso daí. Então, nós louvamos a Hashem por essa graça bendita aí, de podermos estar aqui, né? A Adriana Kamensek, né, é de Batatais, região ali de Ribeirão Preto, Franca, né? Fica entre Ribeirão Preto e Franca, aqui interior de São Paulo. Baruch Hashem, Adriana, benção sobre ti e família. Baruch Hashem. Vamos para a nossa quarta aliá. Então a nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da Parashá da semana, está no capítulo 14 do livro Bamidbar, Números, no deserto, né, a tradução correta, no capítulo 14, verso 26, até o capítulo 15, o verso 7. Né? Vamos aí fazer a leitura e vermos aí alguns comentários a mais que os nossos sábios trazem para nós. Então vamos lá, capítulo 14, a partir do verso 26. Deus falou a Moshe e Arão dizendo: por quanto tempo mais eu suportarei esta congregação perversa de espiões que provocam o povo judeu contra mim? Eu escutei as queixas dos filhos de Israel, a quem eles provocaram contra mim já muitas vezes. Né? Então, abrindo um comentário aqui, o que nós temos nessa questão? Quando o Eterno diz a Moshe, até quando esta congregação perversa de espiões que provocam o povo judeu. Aqui, o Eterno está falando congregação exatamente dos 10 espias. Os 10 espias é a congregação. Dentro do mundo judaico, né, o Minyan, eles chamam de Minyan, quando tem 10 homens reunidos,
E aí então eles podem fazer realmente na sinagoga as rezas e os demais serviços do dia, né? Então, o número 10. Então, 10 homens, 10 varões reunidos na sinagoga, está formado uma congregação. Então, nesse sentido aqui, os sábios trazem para nós que a palavra do Eterno está dizendo até quando essa congregação, ou seja, até quando essa congregação de 10 homens, esse minyan, estarão provocando o povo contra mim. Porque foi essa congregação de 10, os 10 espias, que provocou o povo todo contra Deus, né? Então ele diz, né, eu escutei as queixas dos filhos de Israel, o povo, que eles, a congregação dos 10 espias, provocaram em toda a comunidade contra Deus. Verso 28, diga a eles, como eu vivo, diz Deus, eu juro que eu não farei a vocês nada diferente do que vocês falaram aos meus ouvidos, quando disseram, se ao menos nós tivéssemos morrido no deserto. Seus corpos, portanto, diz Deus, a sua sentença, seus corpos cairão nesse deserto, inclusive os de todos vocês que foram contados, todos da idade de 20 anos para cima. Lembra aquela contagem, quando saíram do Egito, de 600 mil homens? Essa contagem de 600 mil homens não estão incluso as mulheres. São 600 mil homens da idade de 20 até a idade de 60 anos. Então essa é a contagem que saiu do Egito. Obviamente, quem tinha menos de 20 ou mais de 60 estava junto com aquele povo. Mas o que foi contado para saída do Egito foram esses 600 mil homens, da idade de 20 a 60 anos, aptos para estar nas fileiras do exército. Então, é esta faixa etária que Deus está dizendo aqui, que estes não entrarão na terra prometida. São estes que os seus corpos cairão no deserto, ok? Só recordando, né? Esses 600 mil homens, né? Contando com a sua esposa, no mínimo 3 filhos cada um, e mais os que têm menos de 20, mais de 60, né? Então aí onde que os sábios falam que havia mais de 3 milhões de pessoas no seu total, ok? Continuando então diz Deus, né? Eu não farei a vocês nada diferente do que vocês falaram aos meus ouvidos. Ou seja, o que o povo falou quando murmurou? Quando o povo fez o seu mimimi, né? Quando eles ficaram choramingando. Eles disseram, quem dera que nós morrêssemos no deserto e não entrar na terra prometida e sermos esmagados pelos gigantes. É isso que eles estavam dizendo. Então Deus simplesmente disse, não farei nada diferente do que vocês pediram. Vocês pediram para morrer no deserto, então vocês vão morrer no deserto, ponto final. Deus ouviu. E vocês se queixaram aos meus ouvidos, diz Deus. Então o Eterno está respondendo a Moshe e Moshe falando ao povo posteriormente. O que vocês pediram, vocês serão atendidos. Vocês morrerão no deserto, não entrarão na terra prometida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Então, cuidado. Muito cuidado. Vamos dar um exemplo simples aí para todos entenderem, né? Tem certos pais ou mães, né, que quando se referem aos seus filhos, né, falam essa praga, essa peste, né, não sei por que nasceu, por exemplo, né? Deus está ouvindo. Aí o seu filho cresce, uma praga, uma peste,
né? Um elemento que não vale nada, não presta para nada. Aí depois você vem choramingar para Deus dizendo, né? O que eu fiz de errado, Deus? Né? Aonde que eu errei? Né? Isso é quando não joga a culpa em Deus, primeiramente, né? Então, cuidado com isso daí, né? Deus está ouvindo. Então, muito cuidado com isso daí, ok? Luciana Rodrigues, Marília, shalom, shalom, Luciana. Também está aí a Maria, shalom, shalom, Maria, Baruch Hashem. Vamos continuar aqui. Então, verso 29. Seus corpos cairão nesse deserto, inclusive os de todos vocês que foram contados, todos da idade de 20 anos para cima, porque vocês reclamaram contra mim. Vocês não entrarão na terra sobre a qual eu levantei minha mão para que vocês se estabelecessem nela, exceto Caleb, filho de Iefuné, e Yehoshua, filho de Num, quanto às suas crianças pequenas, sobre quem vocês falaram que se tornariam cativas ou escravas, eu as trarei para lá, a terra prometida, e elas conhecerão a terra que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, seus corpos cairão nesse deserto. Seus filhos vagarão pelo deserto por 40 anos e carregarão sua culpa, até que o último dos seus corpos tenha caído no deserto. Vocês carregarão seus pecados por 40 anos, correspondendo ao número de dias que vocês exploraram a terra. 40 dias, um dia por cada ano. Vocês então saberão o que significa se apartar de mim. Quanto a essa questão de caírem, né, no deserto os seus corpos, os sábios, né, trazem para nós nos comentários da Mishnah do Talmud que a partir deste momento, esses homens da faixa de 20 a 60 anos que foram contados na saída do Egito, o êxodo do Egito, esses 600 mil homens, quando chegava a noite, então eles cavavam uma sepultura e eles deitavam dentro da sepultura. Quando amanhecia o dia, aqueles que levantavam da sepultura iam partir para frente. Os que não levantavam, era só jogar terra por cima e continuar a jornada. Então, os seus corpos caindo no deserto. Então, os nossos sábios tecem esse comentário aí, né, pela Mishnah, pelo Talmud, dizendo que assim acontecia até os 40 anos, ao completar os 40 anos no deserto. Toda noite, essa faixa etária dos 20 aos 60 anos, os 600 mil homens, eles, aonde tinha a parada durante a sua jornada, né, à noite para dormir, então cada um deles cavava sua própria cova, deitavam nela, e quem acordasse no dia seguinte levantava, sacudia a poeira, vamos em frente. Quem não levantava, era só jogar a terra por cima e seguir em frente. Ok? Era assim. Então, por isso, continuando aqui, né, o verso 24, mas quanto ao meu servo Caleb, como apesar de aparentemente estar junto com os espiões, ele teve uma intenção diferente e me seguiu. Então eu o trarei à terra para a qual ele veio, e seus descendentes expulsarão os habitantes dela. Se o povo for para a terra agora, os amalequitas e os canaanitas que habitam o vale matarão todos vocês. Amanhã mudem de direção e viajem de volta para o deserto, em direção ao mar de juncos, o mar vermelho, né? Essa foi a sentença que Deus deu para falar nesse sentido aí, né? Então, Deus ouviu o que o povo reclamou. E quando Deus ouviu, Deus respondeu: não farei nada diferente do que vocês pediram. E vocês entenderão de fato, né, o que significa o poder, né, ou
que significa apartar de mim. E continuando, né, a nossa aliá, no capítulo 14, verso 35, que conclui essa fase aqui dizendo: eu, Deus, falei, eu juro, que eu farei isso a toda a congregação perversa que se reuniu contra mim. Eles encontrarão seu fim nesse deserto e eles morrerão ali. Né? Então, aqui encerra, né, de uma forma geral, a sentença, a punição de Deus. A partir do versículo 36 ao 38, nós temos aqui a morte dos 10 espiões, que diz assim: mas os homens que Moshe enviou para explorar a terra não puderam ser salvos por suas preces, porque eles retornaram e induziram a congregação inteira a reclamar contra ele ao fazer um relato sobre a terra, que se constituiu em uma rebelião contra Moshe. Portanto, os homens que fizeram um mau relato sobre a terra morreram imediatamente na praga diante de Deus. Dentre os homens que foram explorar a terra, somente Yehoshua, o filho de Nun, e Caleb, o filho de Efuné, permaneceram vivos. Então, aqui nos versos 36 a 38, nós temos aí, então, a morte dos 10 espias. Então, eles morreram imediatamente. Estes 10 espias, com a prece de Moshe, eles não alcançaram o perdão. Eles morreram imediatamente após Deus ditar a sentença, a punição. A partir do verso 39, nós temos aí uma segunda rebelião. Vamos ver qual é a segunda rebelião para nós podermos comentar alguma coisa, ok? Então, a segunda rebelião a partir do versículo 39 do capítulo 14. Moshe relatou todas essas palavras aos filhos de Israel e o povo se lamentou enormemente. Eles acordaram cedo de manhã e subiram ao longo do caminho para a terra em direção do topo da montanha, dizendo: nós estamos prontos para subir ao lugar sobre o qual Deus nos falou, pois nós pecamos. Moshe disse: por que vocês transgridem a palavra de Deus? O que vocês estão fazendo não terá sucesso. Não subam, porque Deus não está entre vocês para evitar que sejam abatidos pelos inimigos. Os amalequitas e os cananitas estão à sua frente, e vocês cairão pela espada, pois vocês se afastaram de Deus, e Deus não estará com vocês. Eles estavam inflexíveis e subiram em direção à terra, em direção ao topo da montanha. Mas a arca da aliança e Moshe não saíram do acampamento. Os amalequitas e os canaanitas que viviam na montanha desceram e os feriram e os expulsaram para longe, para um lugar que mais tarde foi chamado de Hormá, lugar da destruição, por causa do que aconteceu ali, né? Aqueles que subiram foram mortos pelos amalequitas e os canaanitas, né? Moshe advertiu: não façam, porque Deus não está com vocês. Essa segunda rebelião aqui, o que nós temos em foco aqui é que o arrependimento sem uma verdadeira techuvá não tem um efeito positivo. A pessoa continua tola e as suas decisões continuam sendo tolas. Então, para que haja um verdadeiro arrependimento, precisa ter uma verdadeira techuvá. A techuvá, literalmente falando, significa retornar a Deus. Esse retornar a Deus é a pessoa vir do jeito que ela está, pum! Mas com coração verdadeiro para Deus. E se apresentar diante de Deus. Senhor, estou aqui com todos os meus defeitos, com todos os meus problemas, e por aí afora vai. Mas eu sei que tu és o único verdadeiro Deus. Não há Deus além de ti. E por isso eu venho aqui pedir socorro. Ajuda-me para que a minha vida seja transformada. E então isso vai te levar ao verdadeiro arrependimento.
porque você fez a techuvá de forma correta, você retornou a Deus, para que você possa, nessa conexão com Deus, ter um real e verdadeiro arrependimento, que significa, não vou me rebelar novamente contra Deus. E aqui, novamente, essa parte da parcela que deu ouvidos aos 10 espias e se rebelou contra Moshe e contra Deus, então agora eles têm aquele arrependimento, que é aquele remorso. Pô, por que eu fui fazer isso? Justamente contra Moshe eu fui me rebelar. Contra Deus, olha o que ele fez até aqui por nós. Não, vamos corrigir isso. Então, é para guerrear contra aquele povo lá, então vamos para a guerra. E eles tomaram a decisão de ir para a guerra. Não, nós erramos, nós pecamos e agora nós vamos corrigir o nosso erro. Nós vamos para lá e nós vamos lutar contra esse povo aí, e nós vamos vencer, e nós vamos tomar posse da terra. E Moshe não tinha dado nenhuma ordem. Moshe não deu nenhuma coisa. Vamos levantar acampamento. A nuvem da glória de Hashem não se elevou daquele lugar. A arca permanecia parada, imóvel. As nuvens da glória de Hashem não se locomoveram. Moshe não viu nenhuma dessas questões acontecer, portanto ele não deu nenhuma ordem para ir em frente na batalha. Mas aí, uma parcela desse povo achou que poderia por si mesmo, sozinhos, sem Moshe, sem a arca sagrada, portanto sem Deus, poderiam corrigir o seu erro, sozinhos. E mesmo Moshe alertando, eles não retrocederam. Ficaram inflexíveis e, não, nós vamos corrigir o nosso erro. E aí eles foram para a batalha e os amalequitas e os canaanitas mataram muitos e muitos deles, e os que sobreviveram voltaram todos feridos, precisando de cuidados, né? Por isso que realmente aquele lugar ficou conhecido como um lugar de destruição, né? Também. Então, essa segunda rebelião mostra para nós o quê? O arrependimento sem a forma correta de o fazer levam as pessoas a cometerem tolices. Tolices. E aí acaba se infringindo cada vez mais danos a si mesmo. Deus falou, eu não farei nada diferente do que vocês falaram aos meus ouvidos. Vocês falaram, quem dera pudéssemos morrer no deserto. Vocês morrerão no deserto. Então, o arrependimento sem o caminho do retorno correto a Deus, que é a verdadeira techuvá, né? Então não leva a um arrependimento correto, a um arrependimento verdadeiro. E dessa forma, a pessoa não se corrige. E uma coisa é certa, nós não temos condições de nos corrigirmos sozinhos, sem a ajuda de Deus. Quando Moshe disse ao povo, ó, não façam porque vocês se rebelaram contra Deus e Deus não está com vocês nesse negócio. Não façam isso, façam a verdadeira techuvá. Retornem a Deus, se arrependam verdadeiramente dos seus pecados, da sua rebelião, e com a ajuda de Deus, corrigem a vida de vocês. E essa é a lição que nós trazemos para nós aqui. Nós não temos condições sozinhos de nos corrigirmos sem a ajuda de Deus. Então, por isso, buscar em Deus o refúgio é o lugar sério, correto de nós buscarmos realmente a verdadeira mudança para as nossas vidas, sermos uma nova criatura de fato. Agora nós entramos então no capítulo 15,
e nós vamos até o verso 7, né? Que aí nós vamos encerrar a nossa aliá de hoje. Então, no capítulo 15, daqui para frente, nós já vamos entrar, então, na outra parte da nossa paraxá, que vem falar aí sobre mitzvot, né? Mandamentos, preceitos. E aí nós temos, então, do capítulo 15, do verso 1 em diante, né? Oferendas de farinha e libações de vinho para acompanhar os sacrifícios. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga a eles: quando vocês chegarem à terra de sua moradia, que eu estou dando a vocês, e vocês trouxerem uma oferenda de fogo voluntária para Deus, para fazerem um aroma agradável para Deus, seja ela uma oferenda queimada ou uma oferenda de paz abatida, seja ela um voto ou uma oferenda voluntária, ou uma oferenda nas suas festas, seja ela de gado ou de rebanho. Se a pessoa trouxer sua oferenda de um cordeiro para Deus, ela apresentará uma oferenda de farinha de 1/10 de efá de farinha fina, misturada com 1/4 de um hin de azeite. Com a oferenda queimada ou a oferenda de paz abatida, você oferecerá 1/4 de um hin de hin, ou para um carneiro, você apresentará uma oferenda de farinha e 2/10 de um efá de farinha fina, misturada com 1/3 de hin de azeite. Você oferecerá 1/3 de hin de vinho como uma libação, um aroma agradável a Deus. Então aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, né? Então, efá é uma medida de farinha, o hin é uma medida também de líquido, né? No caso específico aqui fala sobre o azeite, né? Nós acabamos de falar sobre a questão dos espias, dos espiões, a punição, e já no capítulo 15 entramos direto sobre a questão das oferendas, né, de farinha e libações de vinho para acompanhar o sacrifício. Aí você pode perguntar ou pensar, né, terminou um assunto e de repente começa outro assunto? Não. O assunto é o mesmo. Por incrível que pareça, o assunto é o mesmo. Vejam bem, com a rebelião dos 10 espias, que acabou influenciando toda a comunidade, todo o povo israelita, com exceção da tribo de Levi, Yoshua, Caleb e as mulheres, né? Aí vem a punição, Deus dizendo de forma bem clara: eu farei aquilo que vocês falaram aos meus ouvidos. Quem dera se morrêssemos no deserto. A sentença é essa: por 40 anos vocês não serão mortos de uma vez só, mas durante 40 anos essa geração que saiu do Egito, 600 mil homens contados, esses perecerão no deserto durante os 40 anos. Por isso, segundo os nossos sábios, né, que falam através da Torá oral, a Mishnah, o Talmud, fala que toda noite, quando eles iam dormir, esses 600 mil homens, eles cavavam a sua própria cova, deitavam dentro dela. Quem abriu o olho no dia seguinte, levantava, sacudia a poeira, pé na jornada. Aqueles que não levantavam, porque estavam mortos, era só jogar a terra por cima e vamos embora. Durante 40, ou seja, durante 38 anos, né, que foi na sequência, a partir dessa data, durante os 38 anos seguintes, eles tinham que fazer isso todas as noites, né? Até que o último dos 600 mil não levantasse mais. E ali era jogado a terra em cima dele, e aquela geração, atendendo o seu pedido, pereceu no deserto. Ponto. Aí, de repente, parece que nós mudamos de assunto e parece que nós entramos num assunto que não tem nada a ver com tudo isso. E, na realidade, tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque, vejam bem, o que o povo acabou de receber ali? Duras represálias. Uma sentença terrível, na medida da sua proporção, da sua rebelião. Blasfemaram contra a terra,
blasfemaram contra Deus, se rebelaram contra a liderança de Moshe e contra a própria liderança de Deus. Essa é a realidade. Então, eles sentem realmente, eles estavam diante da terra prometida. E Deus disse, vocês não vão entrar agora lá. Porque se vocês entrarem agora lá, os amalequitas e os canaanitas, eles matarão todos vocês. Vocês não estão prontos para entrar na terra prometida. O que Deus estava dizendo? A fé de vocês não está bem madura. Ela não está bem refinada. Vocês precisam voltar para o deserto, voltar lá próximo ao Mar dos Juncos, para poder fazer a sua jornada de 38 anos pelo deserto, para que sejam devidamente refinados e amadurecidos o vosso caráter e a vossa fé. É isso que nós aprendemos com a contagem do Homer, não é verdade? Um refinamento, um amadurecimento da nossa personalidade, tanto de ordem pessoal como de ordem espiritual. E aqui estava acontecendo a mesma coisa. Mas uma parcela achou que o jeito para corrigir realmente o seu pecado, a sua rebelião, era partir para a guerra e tomar posse da terra. Moshe diz para eles, não façam porque Deus não está com vocês. E os sinais estavam diante deles. Quais eram os sinais que estavam diante deles, que Deus não estava com eles? As nuvens de glória permaneceram imóveis. Elas permaneceram imóveis. Não se mexeram do seu lugar. A arca sagrada permaneceu no seu lugar, ali no Mishkan. Moshe permaneceu no acampamento e ainda alertou eles, não vão, porque Deus não está com vocês nesse negócio. Mas não, mesmo vendo os sinais, eles não deram o devido valor. Foi a segunda rebelião numa sequência, uma em cima da outra. Ou seja, a sequência de rebeliões, viram o que aconteceu com Miriam por causa do Lashon Hará. Imediatamente eles vão para a terra prometida fazer a inspeção, fazem a espionagem, 40 dias passam e voltam e usam, não aprenderam a lição de Miriam, o Lashon Hará, a língua maldita, blasfemam contra a terra. Mesmo Deus manifestando milagres durante a inspeção deles, eles não conseguem enxergar os milagres de Deus, protegendo, guiando durante os 40 dias. E aqui, mais uma vez, eles não dão valores aos sinais que Deus está mostrando. E partem para a guerra. Uma grande porcentagem morre e a outra volta toda ferida para o acampamento. E aí, então, nós temos aí simplesmente o quê? Onde o Eterno diz, esse lugar passou a ser chamado de Hormá, lugar de destruição. Interessante que Hormá, ela tem muita semelhança com a palavra de sabedoria, E dentro desse escopo aí, está mostrando o quê? Faltou para eles a devida sabedoria para poderem decidir de forma correta. O arrependimento deles não estava de forma correta, porque não vieram pelo caminho de Techuvá, retorno a Deus. Retornar a Deus significa que eu farei segundo a tua vontade. E em segundo lugar, eu vou estudar a tua palavra. Foi a resposta que eles deram diante do Monte Sinai. E eles foram, e acabou nessa grande derrota para aqueles que foram. Então, imediatamente nós encerramos o capítulo 14, entramos no capítulo 15, e a Torá começa a falar sobre oferendas de farinha e libações de vinho para acompanhar os sacrifícios. No momento tão difícil do povo,
Parece que de repente o povo foi esquecido, tudo foi esquecido, e entra agora aqui numa questão de sacrifícios como um aroma agradável a Deus. E parece que uma coisa destoa da outra, e não destoa uma coisa da outra. Ou seja, diante desse grande infortúnio que o povo estava passando, diante desse momento tão difícil em que eles estavam passando, onde eles vieram sofrer esses duros reveses, estando na porta da terra prometida, tem que voltar para o deserto, próximo ao mar de juncos. Então o momento era muito para baixo, o momento era muito negativo. A frustração, a derrota, a tristeza, a angústia, a aflição, era uma somatória de coisas negativas para o povo. E Deus mostra para eles o cuidado que Ele tem com eles. Quando Ele fala dos sacrifícios, a palavra-chave que nós encontramos aqui no capítulo 15 está exatamente quando Ele diz assim: Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e diga a eles, quando vocês chegarem à terra de sua moradia, aqui está a palavra-chave. Deus estava confirmando para eles, vocês irão tomar posse da terra prometida. Não me esqueci da promessa, não esqueci do meu juramento. O que Deus estava falando aqui nesse momento tão negativo para eles, Deus estava mostrando o grande ponto positivo. Ele não mudou o seu propósito para com o povo. Ele não mudou o objetivo que o povo tomaria posse da terra prometida. Então, quando entra aqui no capítulo 15, onde fala das oferendas de farinhas, libações de vinho, para acompanhar os sacrifícios, para ser um aroma agradável a Deus, então a palavra-chave está, quando vocês chegarem à terra da sua moradia. Ou seja, Deus estava confirmando para o povo que a terra prometida é deles e ninguém vai tirar isso deles. Então, no momento mais negativo, Deus mostrou o mais positivo. Deus mostrou que eles se sentiam realmente frustrados e abandonados. Mas Deus estava mostrando para eles que Ele não tinha abandonado o seu povo. Eles precisavam de disciplina, de correção. Com referência à disciplina e à correção, veja bem o que o nosso Rabi, Israel Baal Shem Tov, nos fala sobre isso. Baal Shem Tov, ele diz assim, quando um pai castiga seu filho, o sofrimento que ele inflige a si mesmo é maior do que qualquer coisa experimentada pelo filho. Assim ocorre com Deus. A dor dele, a dor de Deus, é maior que a nossa dor. Então, nesse momento tão negativo, tão para baixo do povo judeu, Deus estava mostrando para eles que não esqueceu deles. Que apesar deles sofrerem, Deus, como Pai, estava sofrendo muito mais do que eles. E nós experimentamos isso, nós, pais e mães. Nós experimentamos isso na vida prática nossa. Quando nós vamos corrigir os nossos filhos, quando nós passamos um corretivo neles, dói muito mais em nós do que neles. A princípio, eles não entendem isso. A princípio, eles não compreendem isso. Mas à medida que o tempo vai passando e você continua mostrando o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo para com os seus filhos, eles vão percebendo que a correção e a disciplina que nós levamos a eles é para o bem deles. E mais para frente, quando eles se tornarem pais e mães, e quando eles vão corrigir os seus filhos, eles vão entender aquilo que os seus pais disseram outrora.
não pense que eu gosto disso. Isso me deixa mais triste do que você. Então eles compreenderão naquele momento o quanto que os pais sofrem quando eles trazem um corretivo para o filho. E o pai, como diz Provérbios, né? Os pais que poupam a correção dos seus filhos, poupam a vara nos seus filhos, é porque eles não amam os seus filhos. Deus é assim. Se ele não corrigisse os seus filhos, se ele não corrigisse o povo de Israel, o que seria do povo? Se eles não tivessem a disciplina, a correção, a punição, o corretivo, o que seria do povo de Israel? E o que seria das nações? Então esta é a realidade. Por isso aqui, quando nós adentramos no capítulo 15, Deus já está revelando para eles de forma clara que ele não mudou seus propósitos, que ele continua com seus planos. Por isso ele diz: quando vocês chegarem à terra de sua morada, que eu estou dando a vocês. Ele não diz que dará a vocês. Ele diz que estou dando a vocês, justamente para que eles tivessem a convicção que Deus não mudou os seus planos. A terra prometida é sim prometida. Para quem? Para eles, o povo judeu. Então, a partir daquele momento, quando eles retornam para o deserto, eles retornam com esta palavra. E isso traz para eles o quê? Ânimo, coragem para fazer a verdadeira techuvá, refinar o seu caráter, a sua personalidade, tanto de âmbito pessoal como espiritual. E nesse sentido, eles vão se preparar adequadamente para poder adentrar a terra prometida. Dentro desse escopo, amados, né, para nós finalizarmos aqui, né, a nossa aliá de hoje, né, dentro desse escopo aqui, o que nós podemos aprender de forma bem simples no verdadeiro arroz com feijão? Naqueles dias, o povo precisou de Moshe e a arca sagrada. Para os nossos dias, tanto o povo judeu como o povo não judeu, nós precisamos de Mashiach e o ressurgimento da arca sagrada. Que nos dias de Mashiach, a arca sagrada será revelada, será apresentada ao povo judeu e às nações. Ou seja, para a nossa redenção final, nós precisamos da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Fale amém aí, viu? Para que você confirme. Não esquecendo que amém, né, com o N de navio, o num no final do amém, significa que Deus é fiel para cumprir essa palavra. Amém. Então, que o justo e verdadeiro Mashiach, que se revele nos nossos dias e que seja para agora, mas agora mesmo. Amém. Então nós precisamos do Mashiach para essa redenção final. E nos dias de Mashiach é onde que realmente ele estará trazendo os judeus dos 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste, para a terra de Israel. Estará convergindo todo o povo de Israel primeiramente, todo o povo de Israel voltando-se para a Torá. E a partir deste momento, então, a construção do terceiro templo será uma realidade. E então o terceiro templo sendo construído em dimensões maiores do que os 2 primeiros e também no nível espiritual superior aos 2 primeiros.
E então o terceiro templo será definitivamente restabelecido e não será mais removido. O terceiro templo em Jerusalém será eterno, porque o Olam Rabá será aqui, com a terra redimida, devidamente redimida. E aí então, a partir de Jerusalém, como diz o profeta Ishayahu, a partir de Jerusalém, para todas as nações, então sairá a palavra da verdade, a Torá, assim como as águas cobrem o mar, então a Torá, água viva, cobrirá toda a face da terra, e todas as nações terão uma só fé, um único Deus e a única palavra, a Torá, para ensinamento das nações. Ou seja, só a Torá, ela permanecerá por toda a eternidade. Então, amados, nós precisamos trazer a Paraxá para os nossos dias, precisamos viver a Paraxá e dessa forma nós precisamos estarmos aí realmente nos preparando cada vez mais para esta realidade, Então, portanto, nós somos a geração que precisa de Mashiach para a redenção final e que ela seja para agora, mas agora mesmo. Amém. Ok? Vamos ficando por aqui. Amanhã, às 14 horas, a nossa quinta aliá. Shalom, shalom. Até amanhã.